Qual era a unidade de comprimento utilizada no Egito Antigo para a construção das pirâmides? A. Metros. B. Polegadas. C. Cúbito. D. Centímetros. I. Milímetros. Resposta: C. Cúbito. Explicação: no Egito Antigo, a unidade de comprimento utilizada para a construção das pirâmides era o cúbito, que correspondia à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo do faraó. 2. Qual foi o sistema de medidas criado durante a Revolução Francesa, em 1789, para resolver o problema da diversidade de sistemas de medidas entre os países? A. Sistema inglês. B. Sistema métrico decimal. C. Sistema imperial. D. Sistema romano. I. Sistema francês. Resposta: B. Sistema métrico decimal. Explicação: durante a Revolução Francesa, em 1789, foi criado o sistema métrico decimal, que buscava resolver o problema da diversidade de sistemas de medidas entre os países. Esse sistema foi inicialmente composto por 3 unidades básicas: metro, litro e quilograma. 3. Qual foi o evento histórico que levou à fundação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIP? A. Revolução Industrial. B. Convenção Diplomática do Metro. C. Revolução Francesa. D. Criação do INPM. I. Primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM. Resposta: B. Convenção Diplomática do Metro. Explicação: a fundação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIP, ocorreu durante a Convenção Diplomática do Metro, realizada em 20 de maio de 1875. 4. Qual é a definição de metrologia? A. Ciência que estuda os meteoros. B. Ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições. C. Estudo das métricas de produção industrial. D. Ciência que estuda a metragem de construções civis. I. Estudo dos metros cúbicos de água. Resposta: B. Ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições. Explicação: metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, independentemente do campo da ciência ou tecnologia. 5. Qual é o principal objetivo da metrologia industrial? A. Organização e desenvolvimento dos padrões de medida. B. Conservação e manutenção dos padrões de medida. C. Realização das unidades de medida por meio de métodos científicos. D. Garantia da qualidade dos produtos através do controle e monitoramento das linhas de produção. E. Disseminação do conhecimento sobre medições. Resposta: D. Garantia da qualidade dos produtos através do controle e monitoramento das linhas de produção. Explicação: o principal objetivo da metrologia industrial é garantir a qualidade dos produtos através do controle e monitoramento das linhas de produção, assegurando que os produtos atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. 6. Quais foram as unidades básicas do sistema métrico decimal criado durante a Revolução Francesa? A. Metro, quilo e litro. B. Metro, litro e miligrama. C. Metro, litro e quilograma. D. Centímetro, litro e quilograma. I. Metro, grama e litro. Resposta: C. Metro, litro e quilograma. Explicação: o sistema métrico decimal, criado durante a Revolução Francesa, foi inicialmente composto por 3 unidades básicas: metro, para comprimento; litro, para volume; e quilograma, para massa. 7. Qual foi o órgão criado durante a Convenção Diplomática do Metro, em 1875? A. Inmetro. B. BIP. C. INPM. D. INPE. I. CGPM. Resposta: B. BIP. Explicação: durante a Convenção Diplomática do Metro, em 1875, foi criado o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIP, responsável por padronizar as medidas em nível internacional. 8. Qual é o principal objetivo da metrologia legal? A. Organização e desenvolvimento dos padrões de medida. B.
Conservação e manutenção dos padrões de medida. C. Realização das unidades de medida por meio de métodos científicos. D. Garantia da qualidade dos produtos através do controle e monitoramento das linhas de produção. E implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições em diversos campos. Resposta. E implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições em diversos campos. Explicação. O principal objetivo da metrologia legal é implementar uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições em diversos campos, como economia, saúde, segurança e meio ambiente. 9. O que é rastreabilidade em metrologia? A. A relação documentada entre um resultado de medição e uma referência através de uma cadeia de calibrações. B. A capacidade de medir distâncias com precisão. C. A habilidade de medir grandezas físicas. D. A garantia da qualidade dos produtos durante a produção. E. A padronização das unidades de medida. Resposta. A. A relação documentada entre um resultado de medição e uma referência através de uma cadeia de calibrações. Explicação. Rastreabilidade em metrologia é a propriedade de um resultado de medição pela qual esse resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. 10. Qual é a importância da metrologia na indústria? A. Garantir a conformidade dos produtos com os padrões internacionais. B. Desenvolver novas tecnologias de produção. C. Reduzir os custos de produção. D. Aumentar a velocidade de produção. E. Padronizar os processos de medição. Resposta. A. Garantir a conformidade dos produtos com os padrões internacionais. Explicação. A metrologia na indústria é importante para garantir a conformidade dos produtos com os padrões internacionais, assegurando a qualidade e a confiabilidade dos produtos produzidos. 11. Quais foram os padrões materializados de comprimento e massa criados em 1799 durante a Revolução Francesa? A. Cilindros de ouro. B. Barras de platina. C. Esferas de prata. D. Blocos de bronze. E. Prismas de cobre. Resposta. D. Barras de platina. Explicação. Durante a Revolução Francesa, foram criados os padrões materializados de comprimento e massa, sendo uma barra e um cilindro de platina depositados nos arquivos da República, em Paris, na França. 12. Qual é a principal atividade da metrologia científica? A. Garantir a qualidade dos produtos através do controle e monitoramento das linhas de produção. B. Desenvolver novos instrumentos de medição. C. Conservação e manutenção dos padrões de medida. D. Realização das unidades de medida por meio de métodos científicos. E. Implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições em diversos campos. Resposta. D. Realização das unidades de medida por meio de métodos científicos. Explicação. A principal atividade da metrologia científica é a realização das unidades de medida por meio de métodos científicos, garantindo a precisão e a confiabilidade das medições. 13. Qual é uma das atividades da metrologia legal? A. A organização e desenvolvimento dos padrões de medida. B. O funcionamento adequado dos instrumentos de medição na indústria. C. O estabelecimento de cadeias de rastreabilidade. D. A implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições. E. A realização das unidades de medida por meio de métodos científicos. Resposta. D. A implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições. Explicação. Uma das atividades da metrologia legal é a implementação de uma estrutura legal e regulamentadora para garantir a confiabilidade das medições em diversos campos, como economia, saúde, segurança e meio ambiente. 14. O que são padrões de medida? A. Instrumentos utilizados para medir distâncias, espessuras ou ângulos diminutos. B. Procedimentos de medição estabelecidos por convenção. C. Unidades de medida internacionalmente aceitas. D. Realização das unidades de medida por métodos científicos.
propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência. Resposta. I. Propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência. Explicação. Padrões de medida são a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações. 15. Qual foi o primeiro país a adotar o sistema métrico decimal? A. França. B. Reino Unido. C. Estados Unidos. D. Alemanha. E. Brasil. Resposta. A. França. Explicação. A França foi o primeiro país a adotar o sistema métrico decimal em 1789 durante a Revolução Francesa. 16. O que é o Sistema Internacional de Unidades, SI? A. Um sistema de medidas criado durante a Revolução Francesa. B. Um sistema de medidas adotado exclusivamente pelos Estados Unidos. C. Um sistema de medidas baseado em unidades imperiais. D. Um sistema de medidas mais complexo e sofisticado que o sistema métrico decimal. E. Um sistema de medidas criado pelo Brasil. Resposta. D. Um sistema de medidas mais complexo e sofisticado que o sistema métrico decimal. Explicação. O Sistema Internacional de Unidades, SI, é um sistema de medidas mais complexo e sofisticado que o sistema métrico decimal, adotado em 1960. 17. Qual é o órgão responsável pela padronização das medidas no Brasil? A. Instituto Nacional de Pesos e Medidas, INPM. B. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro. C. Instituto Brasileiro de Metrologia, IBMetro. D. Conselho Nacional de Metrologia, Conmetro. E. Organização Internacional de Metrologia, OIM. Resposta. B. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro. Explicação. O INMetro é o órgão responsável pela padronização das medidas no Brasil. 18. O que são os padrões dos arquivos? A. Documentos históricos que registram as medidas antigas. B. Artefatos de medição utilizados durante a Revolução Francesa. C. Padrões materializados de comprimento e massa. D. Registros de unidades de medidas antigas. E. Leis relacionadas à padronização de medidas. Resposta. C. Padrões materializados de comprimento e massa. Explicação. Os padrões dos arquivos eram artefatos materializados de comprimento e massa, sendo uma barra e um cilindro de platina, utilizados como referência para as medidas durante a Revolução Francesa. 19. Qual é a importância da rastreabilidade das medições na metrologia? A. Garantir que todas as medições sejam precisas. B. Assegurar que as medições sejam realizadas apenas por profissionais qualificados. C. Facilitar a comunicação entre os diferentes laboratórios de metrologia. D. Permitir que os resultados das medições sejam comparados e confiáveis. E. Manter os padrões de medição atualizados. Resposta. D. Permitir que os resultados das medições sejam comparados e confiáveis. Explicação. A rastreabilidade das medições na metrologia permite que os resultados das medições sejam comparados e considerados confiáveis, pois estão vinculados a padrões reconhecidos e bem estabelecidos. 20. Qual das seguintes áreas não está diretamente relacionada à metrologia? A. Metrologia científica. B. Metrologia industrial. C. Metrologia legal. D. Metrologia ambiental. E. Metrologia médica. Resposta. D. Metrologia ambiental. Explicação. Embora a metrologia ambiental possa envolver medições de parâmetros ambientais, como poluentes atmosféricos e qualidade da água, ela não é uma das áreas tradicionais da metrologia, que incluem metrologia científica, industrial, legal e médica. 21. O que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro? A. Um órgão internacional responsável pela padronização das unidades de medida. B. Uma organização não governamental dedicada à pesquisa em metrologia. C. Uma agência governamental brasileira responsável pela metrologia, qualidade e tecnologia. D.
uma empresa privada especializada em calibração de instrumentos de medição. I. Uma instituição acadêmica voltada para o estudo da metrologia. Resposta. C. Uma agência governamental brasileira responsável pela metrologia, qualidade e tecnologia. Explicação. O Inmetro é uma agência governamental brasileira que tem como responsabilidade a metrologia, a qualidade e a tecnologia, visando promover a qualidade de produtos e serviços no Brasil. 22. Qual é o principal objetivo da padronização das unidades de medida? A. Facilitar o comércio internacional. B. Garantir a qualidade dos produtos. C. Fornecer referências confiáveis para medições. D. Simplificar os processos industriais. E. Reduzir os custos de produção. Resposta. C. Fornecer referências confiáveis para medições. Explicação. A padronização das unidades de medida tem como principal objetivo fornecer referências confiáveis e uniformes para as medições em diversos contextos, garantindo consistência e precisão nos resultados. 23. O que motivou a necessidade de padronização das medidas durante a Revolução Industrial? A. A busca por maior controle estatal sobre a produção industrial. B. A necessidade de garantir a qualidade e a interoperabilidade dos produtos fabricados. C. O desejo de simplificar os processos de produção nas fábricas. D. A pressão dos consumidores por preços mais baixos nos produtos. E. O objetivo de favorecer apenas as empresas locais em detrimento das estrangeiras. Resposta. B. A necessidade de garantir a qualidade e a interoperabilidade dos produtos fabricados. Explicação. Durante a Revolução Industrial, a padronização das medidas tornou-se necessária para garantir a qualidade e a interoperabilidade dos produtos fabricados em larga escala nas fábricas, assegurando que as peças produzidas em diferentes locais fossem compatíveis entre si. 24. Qual foi a principal consequência da criação do sistema métrico decimal durante a Revolução Francesa? A. A simplificação dos processos industriais em todo o mundo. B. A universalização das medidas de comprimento, massa e volume. C. O aumento do controle estatal sobre as transações comerciais. D. A diminuição da diversidade cultural em relação às medidas de unidades. E. O fortalecimento das fronteiras nacionais. Resposta. B. A universalização das medidas de comprimento, massa e volume. Explicação. A principal consequência da criação do sistema métrico decimal durante a Revolução Francesa foi a universalização das medidas de comprimento, massa e volume, facilitando o comércio internacional e a comunicação entre diferentes países. 25. Qual foi o principal desafio enfrentado durante a adoção do sistema métrico decimal na França? A. A resistência da população em aceitar novos padrões de medida. B. A dificuldade em encontrar materiais adequados para os padrões de referência. C. A instabilidade política durante o período da Revolução Francesa. D. A falta de recursos tecnológicos para realizar medições precisas. E. A oposição das potências estrangeiras à implantação do sistema métrico. Resposta. C. A instabilidade política durante o período da Revolução Francesa. Explicação. O principal desafio enfrentado durante a adoção do sistema métrico decimal na França foi a instabilidade política durante o período da Revolução Francesa, que dificultou a implementação e aceitação dos novos padrões de medida. 26. Qual foi a principal mudança ocorrida em relação ao sistema de medição após 1960? A. A substituição do sistema métrico decimal pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. B. A introdução de novas unidades de medida exclusivas para a indústria. C. A descentralização das normas de medição para cada país decidir individualmente. D. A adoção de unidades de medida baseadas em referências culturais locais. E. A criação de um sistema global de medição controlado por uma única autoridade internacional. Resposta. A. A substituição do sistema métrico decimal pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. Explicação. A principal mudança ocorrida em relação ao sistema de medição após 1960 foi a substituição do sistema métrico decimal pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, que é mais abrangente e preciso.
27. Qual foi o objetivo principal da primeira Convenção Internacional do Metro em 1875? A. Criar um sistema de medição baseado em referências culturais locais. B. Uniformizar o sistema métrico internacionalmente. C. Estabelecer novas unidades de medida exclusivas para cada país. D. Descentralizar o controle das normas de medição. E. Promover a diversidade de sistemas de medição. Resposta. B. Uniformizar o sistema métrico internacionalmente. Explicação. O objetivo principal da primeira Convenção Internacional do Metro em 1875 foi uniformizar o sistema métrico internacionalmente, criando um conjunto de padrões de medida reconhecidos e aceitos por diversos países. 28. O que motivou a substituição do sistema métrico decimal pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, após 1960? A. A necessidade de descentralizar as normas de medição. B. A introdução de novas unidades de medida exclusivas para cada país. C. O desejo de fortalecer as fronteiras nacionais. D. O desenvolvimento científico e tecnológico que exigia medições mais precisas. E. A resistência da população em aceitar novos padrões de medida. Resposta. D. O desenvolvimento científico e tecnológico que exigia medições mais precisas. Explicação. A substituição do sistema métrico decimal pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, após 1960 foi motivada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, que exigia medições mais precisas e abrangentes. 29. Qual é a principal contribuição da metrologia para o controle de qualidade industrial? A. A definição de unidades de medida internacionalmente aceitas. B. A realização das unidades de medida por métodos científicos. C. O estabelecimento de cadeias de rastreabilidade. D. O fornecimento de suporte para as atividades de avaliação da conformidade. E. O desenvolvimento de novos instrumentos de medição. Resposta. C. O estabelecimento de cadeias de rastreabilidade. Explicação. A principal contribuição da metrologia para o controle de qualidade industrial é o estabelecimento de cadeias de rastreabilidade, que permite relacionar um resultado de medição a uma referência através de uma série documentada de calibrações. 30. Por que a medição é considerada essencial para o desenvolvimento tecnológico e comercial das nações? A. Porque reduz os custos das operações de medição. B. Porque aumenta a diversidade cultural em relação às medidas de unidades. C. Porque simplifica os processos de produção nas indústrias. D. Porque facilita o comércio internacional e a comunicação entre países. E. Porque fortalece as fronteiras nacionais. Resposta. D. Porque facilita o comércio internacional e a comunicação entre países. Explicação. A medição é considerada essencial para o desenvolvimento tecnológico e comercial das nações porque facilita o comércio internacional e a comunicação entre países, tornando possível a troca de produtos e informações de forma mais eficiente e precisa.